do Senhor, ok? Vamos lá então, gente. Nós estamos no capítulo 34 de Gênesis e eu confesso para vocês assim que desde madrugadinha, na verdade desde ontem à noite, eu estou pensando nesse capítulo, porque assim, ele é um capítulo muito pesado, ele é um capítulo que fala, é violento, um capítulo que fala de violência, né? De um homem, né, por uma mulher. Depois, ao mesmo tempo, fala de paixão, de amor, de vingança, de ódio. Irmãos, pensa um capítulo pesado, né? E eu falei, meu Deus, aquele capítulo assim que se você tivesse oportunidade, né, ou a possibilidade de escolher para não falar sobre ele, tá aí um capítulo, talvez eu não falaria sobre ele, até porque ele demonstra muito uma realidade triste e pobre do povo de Deus. Quando eu digo triste e pobre, não estou falando de uma pobreza financeira, estou falando de uma pobreza de vida com Deus, de vivência realmente, de vivência e prática de Deus na vida do povo. E pensar que isso aqui, irmãos, é o nosso povo, é a nossa descendência, é a nossa... enfim, de certa forma, somos nós. É ruim a gente, depois que você lê, você vai ver, puxa, como é que você comparou a gente com esse povo? Pois é, irmão, mas é o povo de Deus, né? Então, assim, nas suas várias facetas. Então, o que eu quero chamar a tua atenção? Que você vai perceber que o povo de Deus, ele vai ter várias nuances, né? Há momentos que, nossa, ele vai no monte, ele está com Deus, né? Deus parece que está ali no meio deles, é algo tremendo, as coisas acontecem, maravilhas, né? De repente eles me fazem umas coisas assim, falam, meu Deus, que vergonha de dizer que eu faço parte dessa família, mais ou menos isso, tá? E esse capítulo 34 é um capítulo muito difícil, lembrando que a gente está vindo aqui de uma sequência da saída de Jacó lá de Padã Arã, da casa do seu sogro Labão, né, vindo, tendo um encontro divino com o Senhor, né, no que ele chamou de Peniel, né, ali no Vale de Jaboque, né, passando o riacho ali do Vale do Jaboque e lutando com Deus, enfim, aquela experiência. Depois, irmãos, um momento sublime da reconciliação dele com Esaú, meu Deus, tão esperado, 20 anos os separavam, e algo tão divino acontece, né, uma reconciliação, a perdão. Gente, a coisa é tão maravilhosa. De repente vemos ali Jacó voltando a ser Jacó e já de caramente para o irmão dele de novo, né? Que o irmão dele fala assim, puxa, né? Então venha comigo, né? Ah, não, eu vou, né? E o irmão dele vai para Seir e ele vai para Sucote. Ele já vira à direita e vai para Sucote. Enfim, a gente vê assim, puxa, né? Como a gente, vou dizer assim, como nós somos difíceis, irmãos. Como a gente parece que acerta uma vez e erra várias vezes. Mas assim, Deus em nenhum momento ele esconde, Deus oculta isso de ninguém. Porque Deus poderia falar assim, não, eu vou esconder essas histórias da Bíblia porque isso é um mau testemunho. Não, Deus deixa ali para que a gente aprenda algo com isso. E esse é o nosso desafio nessa manhã. O que nós vamos aprender com isso? E eu entendo que Deus está tentando nos mostrar realmente que ele primeiro, ele nos conhece bem, ele sabe que isso acontece com a gente precisa ter ciência disso e precisa tomar uns posicionamentos na nossa vida, ok? Então, se eu fosse dizer esse capítulo de hoje, eu diria assim, um capítulo para nós pensarmos sobre os posicionamentos que nós temos hoje para com Deus, para com as coisas de Deus, para com a nossa família, para com aqueles que nos rodeiam e fazem parte da nossa vida, né? E aqueles que nós temos hoje e aqueles que talvez nós deveríamos ter ou não deveríamos ter, ok? Então acompanhe comigo, queridos, é bem rapidinho, mas ó, capítulo 34, pega a sua Bíblia aí, né? Espero que ela esteja aí marcadinha, riscada, senão vamos riscar bastante ela. Deixa eu ajudar você a rabiscar a tua Bíblia, tá? Diz assim, querido, versos 34, tá? Capítulo 34, perdão, versos 1. Certa vez, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela cidade. Primeiro ponto, você lembra? Lia não foi a escolhida de Jacó, mas foi a que foi entregue, né, naquela noite de núpcias frustrada. Jacó devia estar bêbado, né, tanto que bebeu, o Labão enganou ele e deu a filha errada. Tá? E Lia gerou o quê? Né? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Mas a Bíblia também diz que ela deu mais uma filha, né, que se chama Diná. Diná foi filha. Então o que eu quero chamar a tua atenção? Diná foi a única filha de Jacó, a única, né, de 12 homens, a Diná foi a 13ª, no caso, filha, né, porém a única filha. Então, para pensar, a são de uma mulher no meio de 12 homens, ok? Ainda que nesse momento aqui havia apenas 11 homens, porque Benjamim não tinha nascido, ele vai nascer mais lá na frente. Mas enfim, Jacó então
tem uma filha chamada Diná, filha de Lia, né? Que ele teve que. Ele não foi. A Lia não gerou essa filha com o anjo, não, gerou com Jacó. Então Jacó não pode dizer que não era filha dele, né? Foi dele, não é filha adotada, nada disso, tá? Então aqui a Bíblia diz assim, que o versículo 1 fala que Diná, filha de Lia, que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Ou seja, eles estavam na terra ali de Canaã, né? Dos heveus, dos cananitas, do povo de Siquém. Então essa menina aqui, se você for pesquisar, ela deveria ter em torno de 15 a 17 anos no máximo. Então era uma adolescente. E ela sai, possivelmente, ela não deveria ter saído sozinha. Possivelmente deveria ter saído até com a sua mãe, subentendemos. A Bíblia não diz isso. Mas é uma menina de 15 anos ali, dificilmente naquela época sairia numa região, né, desconhecida. Mas enfim, a questão é aí, o que eu quero que você grife aí, que ela saiu para conhecer as mulheres daquela cidade. O que faz você conhecer as mulheres daquela cidade? Você quer conhecer o quê? A sua cultura, o que elas fazem, a maneira delas procederem. Agora pergunto a você, por que você quer conhecer, né, o que as mulheres da outra cidade ou do outro povo faz, se você tem convicção do povo que você faz parte, de quem você é, né, de como você deve proceder? Você tem uma mãe para te orientar, você tem um pai para cuidar de você. É a mesma coisa, você vai para outra nação, ou mesmo você que é criado debaixo do Evangelho, da Palavra de Deus. De repente chega um momento da tua vida, né, e observe que esse momento aí de 15 anos, adolescência, é um momento bem que a gente está acostumado a ver isso. De repente você fala assim, eu preciso conhecer o mundo. Preciso ver o que as mulheres estão fazendo, né? Ou quando vai para a faculdade, eu vou conhecer, né, o que as mulheres estão vivendo, queridos, né? E olha só, em vez de a curiosidade, né, faz com que aconteça o que aconteceu aqui. Versos 2 diz assim: Siquém, quem era Siquém? Filho de Amor, o heveu, governador daquela região. Então, Siquém era uma espécie de um príncipe, queridos, ali, tá? Viu-a, né? Viu Diná, agarrou-a e a violentou. Irmãos, aqui para nós é um estupro, é algo forte, algo, né? Mas se a gente for ver pela maneira que foi escrito e a maneira que eles narram, a mulher sempre foi muito pouco valorizada. É algo como se fosse algo até meio que comum, né? Dentro de algo incomum, mas talvez para aquele povo heveu isso fosse comum. Viu uma menina na rua, né? Aparentemente nova, bonita, virgem, que era o caso da Diná. Gostou, olhou, eu sou o príncipe, sou filho do governador, eu mando aqui nesse negócio, uso o meu poder, né? Chamei ela, não quer vir, trago a força, né? E foi o que esse homem fez. Olha que coisa bárbara, terrível, né? Mas aqui a gente pode pensar, se ao mesmo tempo foi bárbaro, terrível, né? Por outro lado, a vocês filhos que ouvem essa palavra agora, quem sabe se você tivesse, né, ao lado do teu pai, da tua mãe, dos seus irmãos, sem tanta curiosidade do que as mulheres da terra fazem, você teria evitado isso, né? Sabemos que agora a gente fica tentando procurar um culpado, mas na verdade você vai ver que não tem um culpado. Aqui há culpas diversas, todo mundo tem culpa aqui, né? Na verdade aqui não, talvez aqui não é o menos culpado, ou o mais culpado, né? A questão aqui é assim, por que não se manteve, né, na onde o seu lugar de proteção, que é a sua casa, sua família, que tinha que ir lá ver, né? Outra, quem estava com ela, a mãe concordou, por que disso? Enfim, um monte de perguntas que a gente poderia fazer para esse texto. Mas enfim, o fato é que, e eu quero que você se atente ao fato, essa menina foi violentada, foi forçada, tá? E olha só, e não só isso, você vai ver aqui no texto que ela foi sequestrada, porque eles não devolvem ela, eles ficam com ela, tá? Versículo de número 3 assim: mas o seu coração, o coração de Siquém, que violentou Diná, foi atraído por Diná. Numa versão eles falam assim que ele se empolgou, a alma dele se ligou a dela. E isso a gente tem todo um estudo sobre isso quando fala do relacionamento sexual. Ele se uniu com ela espiritualmente, mesmo após um estupro, uma violência, tá? Mas o seu coração foi atraído por ela, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Depois de ter estuprado, é fácil falar com ternura, né, irmãos? Tá? Versos 4. Por isso, Siquém foi dizer ao seu pai Amor. De certa forma, a gente vê esse rapaz aqui também debaixo de uma influência, debaixo de uma cultura. Quem sabe uma cultura aqui onde isso talvez fosse algo normal, ou se não normal, né, lhe permitia fazer.
por algum motivo, ele se apegou a essa moça, ele demonstra um certo arrependimento do que fez e tenta corrigir o que fez, então indo falar com seu pai para que possa tê-la como esposa, tá? Então por isso Siquém foi lhe dizer ao seu pai: amor, consiga aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada, tá? E aqui eu quero que você veja o comportamento de um pai de até aqui 12 filhos, porque Benjamim não tinha nascido, e com uma filha só. A sua única filha é violentada, né, por um povo. Imagina só o que você faria, você pai, né? Olha o comportamento de Jacó. Quando Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo. Então deixa bem claro aqui que os irmãos dela não ficaram sabendo. Ela tinha 4 irmãos da própria mãe e os demais irmãos, né, por parte do pai. Então aqui mostra que os irmãos não ficaram sabendo, né? O pai sim, né? Olha, então os irmãos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressasse. Davi ficou quieto. Davi não fez nada, esperou até que os filhos regressassem. E aqui a pergunta é o seguinte: ele ficou esperando o que os filhos regressarem? Ele não sabia o que fazer? Ele tinha que consultar os seus filhos acerca do que ele, Jacó, pai, líder, né, sacerdote, aquele que lutou com Deus e com homens e venceu, que agora não se chama Jacó, mas sim vai chamar Israel. E o que ele precisava saber aqui? Ou será que ele não precisava ir orar, fazer o que ele fez num capítulo atrás, ir orar a Deus e perguntar a Deus: e agora, o que eu faço? Buscar uma direção de Deus, buscar a vontade de Deus. O que ele faz? Ele tem a opção então de buscar a vontade de Deus, a direção de Deus, e buscar o quê? O conselho dos homens, da carne e dos próprios filhos. Agora eu digo para você, que filho, né, que após ouvir uma história como essa, que fizeram com a irmã deles, tá, vão achar tudo muito lindo e querido. E qual conselho você acha que eles dariam para o pai deles? Tá? Vamos continuar aqui então comigo, me dê mais uns minutos da tua atenção, por favor. Tá? Então, quando Jacó soube que a sua filha tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressasse. Então Hamor, o pai de Siquém, né, foi conversar com Jacó. Observe, querido, que houve uma inquietação do outro lado, né? Não se sabe dizer exatamente se Hamor estava mais preocupado em satisfazer também a vontade do seu filho Siquém, ou corrigir o erro ou não, mas de certa forma você vê que foi tudo muito rápido, né? O Hamor, que é o pai do Siquém, que foi o que violentou, né, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo, aqui a gente vê o que? Um retorno dos filhos de Jacó. E souberam de tudo, e é óbvio que souberam que Jacó falou para eles, né? Ficaram profundamente entristecidos e irados, e não é né? Quem que não ficaria? Porque Siquém, filho de Hamor, tinha cometido um ato vergonhoso em Israel. Como assim em Israel? Israel não existia ainda, ou seja, em Israel no sentido, no meio do povo deles, da cultura, da família deles, ou seja, Siquém cometeu algo terrível, uma atrocidade no meio da nossa família, porque de repente no meio da cultura deles não era atrocidade, no meio da cultura deles talvez fosse algo normal, como hoje é normal os jovens fumar maconha, homem ficar com homem, mulher com mulher, né, sexo à vontade. Para eles é normal, para eles os anormais somos nós, né, que cremos na família, que cremos, né, no sexo conforme a palavra do Senhor nos ensina, né? Homem com mulher, mulher com homem, enfim, esse tipo de coisa. Então entenda que nós estamos falando aqui de algo que ao mesmo tempo para nós parece ser muito ruim, distante. Por outro lado, se você olha a cultura de hoje, já existe uma cultura aí anormal, né? De um povo aqui, tipo de Siquéns da vida aí, que para eles é normal. Hoje ainda, estupro de vulneráveis. O que é o estupro de vulneráveis? É o que aconteceu aqui, né? Um príncipe pega uma menina de 15 anos, tá? Hoje a gente chama de estupro de vulnerável, tá? Mas para muitos é uma coisa normal, né? Para muitas aí, inclusive para muitas meninas é normal, né? Não o estupro, mas o relacionamento, né? Nessa idade, enfim, e com várias pessoas, com qualquer pessoa. Agora, observe aqui, Cristo, eu só estou tentando fazer uma correlação para você ver o seguinte, que ao mesmo tempo que é algo terrível, algo que a gente fica com raiva quando lê, a gente fica com ódio, a gente acha degradante, hoje está muito pior. Hoje isso aqui é muito pior e está diante dos nossos olhos e a gente não fica, não acha, faz de conta que não se existe, a gente não, sabe assim, e tem mais, a gente não ensina os nossos filhos que isso é errado, e daí o que acontece? Vai chegar uma idade que eles vão querer conhecer, né, a vida, né, das mulheres da cidade, a cultura que está aí fora, os meninos também, e o que acontece? Vão acontecer coisas aqui, ou
por consenso deles, aqui diz que ele violentou, mas também o que essa menina estava fazendo? Como assim? Não tinha ninguém junto. Com 11 irmãos, vai sair para uma cidade, vai ver o que as mulheres estão fazendo. O que essas mulheres estão fazendo, irmãos? O que essas mulheres dessa cidade estavam fazendo que ela foi ver? Será que estavam trabalhando, costurando na escola? No corte de costura? Com certeza não. Com certeza essas mulheres estavam fazendo coisa errada. E essa Diná foi lá ver. E por que foi ver? Tá? O que intrigou Diná e ver o que essas mulheres da cidade faziam? E para quê? E por quê? Quem sabe para fazer a mesma coisa? Né? Então, assim, são muitas perguntas que você pode fazer e trazendo para hoje você vê que, meu Deus, como a história se repete, como nós estamos vivendo as mesmas coisas, tá? Só que a gente não se indigna como a gente se indigna quando lê um capítulo como esse, tá? Então, versículo 7, então os filhos voltam do campo, né? Eles ficam sabendo, ficam profundamente irados, né? Vêem que isso é uma vergonha sobre Israel, né? Ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Eles falam, isso é coisa que não se faz. Tá bom. Versos 8, mas Amor lhe disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ela para que seja sua mulher. Então aqui dá a impressão seguinte, um pai ou tentando agradar o seu filho, ou tentando, quem sabe, corrigir, e o próprio filho de repente tentando corrigir os seus atos. Não tem como ter muita certeza nesse julgamento. Então vamos deixar por enquanto suspenso para a gente poder tentar entender junto, ok? Versos 9, ele diz assim, case-se entre nós, deem-nos suas filhas e tome para si as nossas. Ele falou assim, olha gente, vamos tentar resolver isso da melhor maneira, vamos fazer aqui uma aliança, né? A gente se torna um povo só, vocês podem casar com as nossas mulheres, nós com a de vocês, e nos tornamos um povo só. Se você for ver da perspectiva de Amor e de Siquém, a proposta deles não era ruim, irmãos. A proposta deles era o quê? Gente, em vez de nós brigar, nós se matar, vamos tentar se unir, tá? Na perspectiva dele. Na perspectiva do povo de Deus, Deus, queridos, ele separou, né? Ele separou um povo, ele separou, mano. Então, para Deus, entenda o seguinte, não é que Deus não queira que se misture com os demais. Deus separou um grupo para que Deus pudesse fazer desse grupo um modelo, uma referência. Ainda não era, tão longe de ser. Mas Deus, às vezes quando a gente fala assim, este povo é o povo santo de Deus, a gente pensa que aquele povo é um povo que não tem pecado. Não, é um povo que Deus separou. Santo vem na palavra separar. Às vezes aquele povo que Deus separou é um povo terrível, é um povo, uma porcaria de um povo. Mas Deus primeiro tem que separar para ir o quê? Ir trabalhando essas pessoas, para que eles se tornem algo, ok? Então significa o quê? Eu e você que hoje somos povo de Deus, santo, separado, não significa que nós somos grande coisa não. Às vezes nós somos uma porcaria, a grande verdade é essa, mas estamos separados para Deus poder tratar e trabalhar na nossa vida. É isso que eu quero que você entenda, porque senão você vai ter uma ótica errada do povo da igreja, o povo que está buscando a Deus. Você fala assim, mas eu vou ser evangélico para ser isso aí, porque você olha a característica do povo, a cultura, os pensamentos, as atitudes, você fala assim, eu não quero ser isso aí. Só que isso aí, irmãos, tá? É um povo apenas que foi pensado de um grupo e escolhido por Deus. A Bíblia fala que nós somos eleitos, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Para quê? É como se você pegasse hoje dos teus filhos e falasse assim, esse aqui eu vou separar para ser o meu administrador da minha casa. E eu vou preparar ele desde criança para ele ser... Ele era da mesma família, da mesma raça, da mesma cor, do mesmo DNA, a mesma cultura, o mesmo pensamento, a mesma, compreendendo a expressão, as mesmas belezas ou as porcarias que poderia ser. Mas eu tiro ele daquele meio para trabalhar essa vida. É isso que Deus faz. Então entenda isso para você não julgar errado e não perder as suas oportunidades. Se Deus está tentando eleger você hoje, se Deus está tentando tirar você para trazer para Ele, venha, queridos, venha do jeito que você está. Você está fumando, usando maconha, droga, venha do jeito que você está, porque Ele vai trabalhar você. E o pior não é isso, Ele vai te chamar, esse aqui é um povo santo, né? Quem olha de fora fala, que santo conhece, maconheiro, fumante, esse cara, né? Não, santo porque eu separei para poder trabalhar na vida dessa pessoa, tá? Guarda isso no teu coração, isso pode trazer, queridos, tá? Um futuro maravilhoso para você, para sua casa, para sua família, tá? E se você tiver esse entendimento. Olha o versos 10, estabeleço entre nós... a proposta de amor, né? A Jacó, a terra está aberta para vocês, para vocês habitem-na.
façam comércio nela e adquiram propriedade. Então aqui, olha só, é uma proposta assim de amor, dizendo assim, não gente, vem, faça parte, vamos nos unir, vamos ser um povo só. Tá? Versos 11. Então Siquém, que foi o estuprador, né, disse ao seu pai e aos irmãos de Diná, concedam-me este favor. Diz aquele, então ele pede favor, por favor, né? Me ajude a eu ficar com ela. Eu realmente gosto dela. Eu fiz algo errado, mas eu quero me corrigir, eu quero, tá? E eu lhes darei o que me pedirem. Tipo, eu vou dar o que vocês pedirem para mim, eu vou dar para vocês. Olha o versos 12. Aumentem quanto quiser o preço e o presente pela noiva. Estamos falando de dote, né? E pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Gente, se essa moça não representasse nada para esse Siquém, tudo bem que ele começou erradíssimo. Ele começou como um bandido. Tá? Mas aqui ele está propondo o seguinte, eu pago. Ela não era a última mulher da face da terra, queridos. Né? Ela era uma menina que sequer era mais virgem porque ele tinha acabado de violentar ela. Então realmente parece que realmente houve aqui um amor, uma paixão, alguma coisa assim, né, dele por ela. Tá? A gente chegar e falar assim, talvez será que não seria o melhor a ter sido feito na época, né? Porque pelo menos tentaria se corrigir, né, o erro, porque afinal de contas hoje é o seguinte, né, irmãos? Que menina, adolescente, tá, que vai e se deita com qualquer jovenzinho aí ou pessoa mais velha que sai de uma balada e vai, tá, consensual ou não consensual, não seria uma violência de um vulnerável, não seria um estupro, mesmo que consensual, mesmo que quis. Entendeu? Então, aqui, por isso que eu falo, a gente coloca em xeque aqui também o que essa Diná foi fazer lá, né? Que bola ela deu para esse cara, não justificando ele, entendo isso, não me compreendo errado. Estou querendo levantar várias hipóteses para você pensar o seguinte, tá? Que por algum motivo você não vê a Diná, não, mas olha, né, se colocando como vítima, tudo bem que não ia aparecer nenhum relato dela também por causa da época, mas você vê um cara tentando ficar com a menina, né, como esposa dele, tá? Ou quem sabe parte do harém dele, né, levando em consideração a época, a cultura e que ele era um príncipe. Versos 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade. Então aqui, irmão, já começa mostrando o caráter desses meninos. Falsidade, ou seja, foram falsos, não foram verdadeiros. O povo de Deus, separado, santo, continua mentiroso, continua, né, sendo os Jacós, continua sendo os enganadores. Então você vê como Deus tem que ter muita paciência com todos nós, e trabalhando e não desistir de nós. E é isso que eu falo, que eu amo a cada dia mais Deus, quando eu vejo o quanto Deus nos ama por não ter desistido de nós. E Jesus, o cara mais louco que eu conheço, por morrer por nós. Aí esse cara é doido, né? Olha só, os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Tá? Como se um erro justificasse o outro, ok? 14. Disseram, não podemos fazer isso. Jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Ele está falando assim, olha, nós não podemos nos unir com um povo que não tenha circuncisão, ou seja, não tenha uma aliança com Deus. A circuncisão significa uma aliança com Deus, um povo que não tem uma aliança com Deus. Até aqui, se for ver, irmãos, se isso aqui, eles usaram de falsidade, mas eles usaram uma verdade para ser falso. E eu falo que é isso que acontece hoje, inclusive dentro da igreja. As pessoas usam a verdade, a palavra de Deus, para mentir, para enganar, para ser falso. Né? Isso é muito comum. Você vê pessoas, irmãos, pastores, religiões usando o que? A verdade, a palavra de Deus, para ser falso, para tirar dinheiro do povo, para enganar, para manipular. É coisa terrível, gente. Você vê como continua acontecendo em esferas maiores ainda. Então foi o que eles fizeram. Eles usam a verdade, porque isso era uma verdade. Eles falam assim, jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado, não tem aliança. Com quem diz, tem uma aliança com Deus, aquela história, vem para Jesus, se converta, que eu deixo minha filha casar com você, que era ímpio. Tá? Mais ou menos isso. Só que olha só, uma coisa é a pessoa realmente querer estar com Deus, querer se converter, querer ter aliança com Deus, se tornar alguém para Deus, né? E aí sim faz parte da família de Deus. Outra coisa é ela vir para estar por uma razão que não é estar com Deus, e sim apenas ter algo. Muitas pessoas continuam fazendo isso, irmãos. Vem para Jesus porque quer ter algo. Não vem para Jesus porque quer ter Jesus, porque quer ser de Jesus, quer ser de Deus. Não, quer ter as coisas de Deus. Você está entendendo? Olha só, quanta coisa esse texto nos ensina, queridos. Tá? Versos 14, 15. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição. Opa, quer dizer que existem condições
O reino de Deus não é sim, sim, não. Não, dá para ser negociado, é isso? O evangelho pode ter condições? Não, olha só, daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que é vocês se tornarem como nós. Opa, beleza, aceita Jesus, vem para dentro, né? E daí beleza, né? Circuncidando todos do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas. Observe que aqui ele está falando, ó, nós vamos ter um pacto, uma aliança com o povo. E poderemos casar-nos com as suas, porque aí tornamos todo um, ou seja, mas todos um quem? O povo de Amor, de Siquém, ou todos um, o povo de Deus? Não, todos um, o povo de Deus. Porque veja bem, o que uniria aqui? Uma aliança com Deus, não é uma aliança com homens. Tá? E tem gente, é muito comum, queridos, as pessoas se casarem para fazer aliança entre famílias. Ah, porque aquela família ali é importante, tem dinheiro. Vai lá, seu tonto. Vai nessa regra que você está fazendo a aliança dos pagãos. Porque a aliança com Deus é o seguinte: não, nós temos que nos unir porque temos uma aliança com Deus. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem casa, se não tem casa, se tem carro, se não tem carro. Importa o seguinte: não, esse rapaz tem uma aliança com Deus, essa moça tem uma aliança com Deus. Queridos, então aí está na esfera certa, ok? Tá? Olha só, versículo de número 16. Só então lhe daremos as nossas filhas e podemos casar com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Verso 17. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nós a nossa irmã e partiremos. A proposta lhes pareceu boa. Amor não achou ruim não. E seu filho Siquém? Ele falou, não, parece ser bom, porque a gente vê que Deus está com vocês, a gente vê que Deus abençoa. Irmãos, de repente eles fizeram a maior evangelização da vida deles, né? E aqui, só que por eles ter sido falso, por eles terem usado a verdade, eles perderam, quem sabe, de salvar todo um povo. Eles podiam ter salvado todo esse povo, irmãos. Eu vejo algo que começou de uma tragédia, de um estupro. Eles poderiam ter trazido esse povo para dentro, feito esse povo, olha, essa aliança que está fazendo não é conosco, é com o nosso Deus, evangelizado eles, né? pregado a Deus para eles, feito eles mudar a vida deles, entregado. Gente, quanta coisa maravilhosa poderia ter acontecido aqui, mas por causa da falsidade do povo de Deus, não é do mundo, porque do mundo você não pode esperar verdade, mas do povo de Deus você deveria esperar a verdade. Olha só o que aconteceu, verso 19. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram. Você viu que o cara fez, gente. E você sabe que a circuncidar era cortar a ponta do prepúcio. Sim, fazer uma cirurgia de fimose, né? Porque realmente gostava da filha de Jacó. Gente, eu consigo ver um troço aqui bacana. Começou ruim, mas está indo bem. Assim, Amor, o seu filho Siquém, dirigiram-se à porta da cidade. Eles foram daí à porta para conversar com seus concidadãos, tá? E disseram, estes homens são de paz. Gente, olha só, eles acreditaram na igreja da época, acreditaram no povo de Deus. Falaram assim, esse gente é gente boa, é gente de paz, né? Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós, e a terra tem bastante lugar para eles, que a gente possa estar tudo junto, que a gente seja um só. Falando para o povo da cidade, poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, olha só, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados com eles. Ou seja, não é que todos os nossos homens têm uma religião, irmãos. Ah, só vai casar com a minha filha se você for quadrangular, se você for católico, se você for espírita, se você for testemunha de Jeová, se você for... Porque não é uma religião, é uma aliança com Deus. Então é o seguinte, nós vamos ser um, como Cristo é um, se nós formos um, se nós formos dele, né? Se nós for com ele. Então, mas veja que Amor, mesmo sem saber direito, vai agora e replica, vai pregar o evangelho para o resto do povo. Aquilo que ele acabou de ouvir, nós vemos aqui um missionário aqui surgindo, Amor, pagão, indo pregar para o povo, dizendo, olha gente, parece ser bom esse negócio, vamos se tornar um com eles, tem um tal de circuncisão aí, não sei direito o que é, mas vamos, temos que passar na faca, mas vamos, parece ser bom esse negócio, né? Daí olha só, versos 23, lembre-se de que os seus rebanhos e seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aqui eu falo o seguinte, tudo, né, irmão, você tem que usar uma argumentação. Amor, governador, usou qual argumentação com o povo? Gente, é o seguinte, para mostrar para você que a proposta é boa, eu vou dar uma motivação para vocês, né, da gente se juntar com esse povo aí. Daí fala assim, lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Ou seja, nós vamos enriquecer mais ainda. Aqui a gente vê o quê? Uns olhos voltados para onde?
Temor a Deus? Em nenhum momento ele falou, veja que eles têm um Deus, que é o Criador, que é o poderoso Deus, que deu a eles vitória, né? Que tirou Abraão, tem toda uma história, enfim, que está prosperando este povo, né? Não, eles usam o quê? Aquilo que é prosperidade, teologia da prosperidade. Vem para Jesus, porque olha, ó, dá uma olhadinha os bens que eles têm, dá uma olhadinha quanto... Entendeu? Negócio, irmãos. O que fez Satanás deixar de ser Lúcifer e passar a ser Satanás? Negócio. Ele começou a fazer negócio. Ele, em vez dele pregar Jesus no céu, estou usando linguagem figurada, tá? Vocês não sabem falar que eu falei besteira e heresia. Em vez de Lúcifer pregar Jesus no céu, ele começou a pregar o que? As coisas que Jesus faz, tá? E tentar mostrar os sinais só. Por que eu digo que a gente tem que cuidar, né? Só de querer mostrar... Pode ver, o povo pagão, ele não quer saber da história de Jesus, ele quer ver os sinais. Porque ele quer vir pelos sinais. Ele não quer ver pela história. Queridos, você precisa amar Jesus por quem ele é, não por aquilo que ele faz. Os sinais só mostram o que ele faz, mas não mostram o que ele é. O que ele é tem a ver com conhecimento, com intimidade. Ai meu Deus, com unção de Deus, com relacionamento, com estar com ele. Daquilo que ele faz não importar mais, e sim só importa quem ele é e o desejo de ser como ele. Ai irmãos, pega isso no teu espírito, é muito forte. Em nome de Jesus. Ai meu Deus, lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição que se estabelece em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e seu filho Siquém. Todos os homens e os meninos da cidade foram circuncidados. Irmãos, eles topam e vão lá e todo mundo passa na cirurgia coletiva de fimose. Verso 25. 3 dias depois, só falta mais 4 versículos, gente, aguenta um pouquinho. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, tá? Porque, queridos, era muito comum para eles fazer cirurgia de fimose, aqui, circuncisão, numa criança de 8 dias, que inclusive até a recuperação é mais rápida, a cicatrização, né? Agora imagina uma cidade toda adulta, eles estão no 3º dia, estão cheios de dores, estão cheios de inflamações, estão cheios de febre. Irmãos, eles tá feio a coisa, tá? E olha só o que acontece. Dois filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos legítimos de Diná, tá? E aqui eu ressalto o seguinte, né, irmãos? Simão, tá? E Levi, que depois vai ser a tribo de Levi, que vai ser escolhido por Deus para o sacerdócio, para cuidar da casa. Assim. Gente, tem tanta coisa que a gente pode aprender com isso. Irmãos de Diná pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Irmãos, assassinato coletivo. Se foi um estupro individual, agora então o povo de Deus faz um assassinato coletivo. É isso que muitos têm feito, irmãos. Muitos que pregam até o evangelho têm feito assassinatos coletivos. Sim, usado da fraqueza de pessoas que estão se expondo por entregar sua vida para Jesus e fazendo assassinatos coletivos. Em vez de salvar almas, estão matando almas. Eu fico preocupado que hoje a gente vê muitas igrejas cheias, estádios cheios de pessoas com almas vazias. Sim, estão cheios do quê? Se saem dali e em vez de sair, né, para salvar vidas, saem para matar vidas. Queridos, é muito sério, isso é muito profundo o que eu estou dizendo. Versículo de número 27. Vieram então os outros filhos de Jacó, 26. Mataram a fio de espada Amor, o seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Então olha como Diná estava lá na casa de Siquém já. Tá? Verso 27. Vieram então os outros filhos de Jacó. Quer dizer, agora veio os outros filhos, irmãos. Né? Até então não tinha vindo os outros filhos. E olha o que os outros filhos vieram. Chamar a atenção de Simeão e de Levi. Olha o que os outros filhos vieram fazer, queridos. Para você ver a índole desse pessoal. Tá? Vieram então os outros filhos de Jacó e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada, apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças. Quer dizer que eles podem pegar as mulheres e as crianças agora, né? Saquearam todos os bens, tudo que havia nas casas. Irmão, isso aqui é serviço de meliante. Isso aqui é serviço de gente de baixa estirpe. Olha só, 30. Então Jacó disse a Simeão e Levi, falou, não, agora o pai entendeu, vai dar uma pegada em todo mundo. Agora o pai vai fazer todo mundo devolver, vai se arrepender, vai, sei lá, vamos tudo pro monte buscar Deus, ver como é que corrigimos essa besteira que foi feita, que essa tragédia, tá? Será que foi isso que Jacó fez? Acompanhe comigo. Então Jacó disse a Simeão e Levi, vocês me puseram em grande apuros,
atraindo sobre mim o ódio. Observe agora, irmãos, o verbo está sempre na primeira pessoa. Olha o que vocês fizeram comigo. Atraíram sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes da terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo tratar nossa irmã como uma prostituta? Começou uma discussão familiar. Observe então aqui, irmãos, que Jacó, com tudo isso, a preocupação de Jacó era uma só, tá? O quê? Como é que eu fico nessa história agora? Agora o pessoal vai ficar bravo comigo, vai vir contra mim, vai me... Que migo, irmãos? Que migo é esse? Que pensamento individual é esse? Tá, é isso que eu tenho falado assim. Hoje, irmãos, muitos têm pensado individual e o nosso pensamento tem que ser coletivo. O pensamento de Jesus era coletivo, não é o migo, não é eu, é o nós. Tá? O que ele devia ter feito? Filhos, o que nós fizemos? O que nós fizemos? O que é isso que nós fizemos? Veja, algo muito ruim se quem fez para nós, violentou a nossa irmã. Mas o que nós fizemos? Nós matamos uma cidade, e ainda pegamos as mulheres deles, as filhas deles. O que nós... Daí, irmãos, você não entende por que o ódio, né? Tem ódio, às vezes, dos palestinos com Israel. Imagina eles conhecendo a história, né? Agora, eu não estou querendo promover ódio, estou querendo promover para você o seguinte, irmão. Isso aqui é o quê? É o resultado de uma vida, tá? De pessoas que dizem estar com Deus, mas não caminham com Deus. E em nenhum momento Deus deixou de estar com eles. Você vai ver que Deus continua o plano dele neste grupinho aí, nessa bênção desse grupo. Tá? Mas por isso que você tem que continuar lendo a Bíblia, para você entender o que Deus vai fazer e o que Deus vai tornar. Essa tragédia Deus vai tornar em algo bom, queridos. Vai, tá? Mas por que Deus permitiu? Queridos, porque Deus, ele não está no controle, tá? Ele está no controle de tudo, tá? Mas se tem uma coisa que ele delegou o controle, foi da nossa vida a nós mesmos, para nos submetermos a ele. E é isso que você tem que parar de culpar Deus por algo que está na minha mão, na tua mão. É eu e você. Queridos, aqui eu vejo o quê? A obediência. Se houvesse obediência a Deus, não haveria nenhuma tragédia. Se houvesse obediência, Diná não teria saído de casa sozinha, sem os seus irmãos, sem alguém maduro. Se houvesse havido obediência, queridos, tá? Jacó não teria ido para Sucote, porque aonde Deus mandou Jacó para Betel, você vai ver no próximo capítulo, que é onde ele viu lá a escada, anjo subindo, era para lá que ele tinha, não era, estava tudo errado, irmão. Jacó estava no lugar errado, na hora errada, né? Não consultou a Deus, sua filha não estava protegida, queridos, e assim vai, e o tempo passa muito rápido, nós temos que parar por aqui, é empolgante, mas fica tranquilo, viu? Os próximos capítulos vão melhorar e logo logo nós chegamos na história de José e já vai dar um triunfo e vai ser bom de novo, mas é bom a gente ver tudo isso, amém? Para você saber como há uma chance para mim, há uma chance para você, porque Deus não desiste de nós e não são as nossas imperfeições que vão nos separar do amor de Deus. Jesus morreu sabendo de tudo isso, tá bom, querido? Então larga a mão você e apontar o dedo para os outros, aponta para você, pensa no coletivo, sirva a Deus, apresente-se ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? E seja, né, fiel ao Senhor e à sua palavra. Um beijo a todos vocês, um carinho